foi vir à casa do Senhor. Se o seu dia foi bom, que maravilha, glória a Deus, mas hoje você vai completar o seu dia ouvindo a palavra. Deus tem uma palavra revelada ao seu e ao meu coração, amém? Nessa noite nos visita alguns irmãos, sejam bem-vindos. Temos alguns amigos, também. Nilton, a sua esposa, Brenda, sejam bem-vindos, sua família. E se mais alguém nos visita, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Esse mês nós estamos falando sobre crescimento espiritual. Hoje é o penúltimo domingo. Falei de um assunto muito importante. E o Senhor, através também dos irmãos que se alegraram ao ouvir a palavra, nos deu a oportunidade de estar mais uma vez aqui à noite para falar desse assunto tão importante para as nossas vidas. Amém? Andando nas pisadas de Jesus. É o tema da mensagem de hoje. Andando nas pisadas de Jesus. Se você for analisar esse tema, você vai entender o seguinte: o que é andar nas pisadas? Por exemplo, quando o pai está caminhando, o filho geralmente caminha atrás do pai. Para onde o pai vai, o filho vai atrás. Não importa se o pai vai tomar um caminho, talvez até um caminho errado, por exemplo, se perdeu, o filho ele vai atrás. Porque o filho ele confia no pai, sabe que se o pai está indo, ele também deve ir. Então ele vai andar atrás, nas pisadas, seguindo. E quando o Senhor me deu esse assunto, irmãos, eu fiquei completamente constrangido, porque andar nas pisadas de Jesus é uma responsabilidade muito grande. E não tem como ser um cristão autêntico, verdadeiro, um cristão fiel, se não for andando nas pisadas de Jesus. Então imagine, o mestre pisa, você vai lá atrás, vai pisando. E você tem que manter o seu foco. Você tem que manter ali a sua visão nele. Você não pode olhar para trás. Porque se você olhar para trás, muitas vezes você pode se perder, ele pode seguir e você ficar para trás. Então andar nas pisadas de Jesus é um dever que cada cristão tem. Quando você se intitula cristão, você levanta a bandeira e fala: sou cristão. Não importa se você é um cristão, seja católico ou evangélico, mas quando você fala sou cristão, você precisa entender de fato o que é ser um cristão. Quando você levanta a bandeira de Cristo, você precisa entender que levantar essa bandeira é uma responsabilidade, coisa que muitos não entenderam ainda. Não é um movimento, irmão, ser cristão, vir à igreja, não é um movimento, é seguir o Senhor. O que o Senhor falar, você precisa ouvir e obedecer. Você não pode ficar na dúvida: mas Jesus falou isso, é bom para mim, mas isso aqui eu não vou seguir. Não, você precisa estar totalmente entregue. Não pode ter reservas, nada. E eu quero ler um texto com você, em nome de Jesus. É uma palavra hoje, irmão. Queria que você abrisse seu coração. Domingo passado, até faço uma ressalva aqui, quero aproveitar, que está sendo transmitido também. Domingo passado nós ministramos a palavra, deu um posicionamento aqui no final, e chegou aos meus ouvidos, assim, não de forma de inflamar o meu coração, mas acaba que chega aos ouvidos que teve pessoas que, por incrível que pareça, irmão, pastor, teve irmão que ficou chateado. E eu não sei se procede, mas vou sair da igreja. Pelo amor de Deus, irmão. Eu falei para você no início, o pastor não pode ser alguém leviano, vir aqui e falar o que ele acha, o que ele pensa, mas aquilo que a palavra de Deus quer falar com você. Então eu não vou vir aqui, irmão, falar do Antônio, vou vir falar de Jesus. E cada palavra, o Espírito Santo fala de forma diferente. Hoje o contexto é totalmente diferente do domingo passado.
Porque o Espírito de Deus, ele está chamando a igreja a um crescimento, maturidade, aprender a ouvir, ter filtros, entender o que Jesus está falando, entender o que o Espírito de Deus está falando. E aí tem irmãos que muitas das vezes, eles deixam o coração se inflamar por algo pessoal. Irmãos, não é nada, eu não tenho nada pessoal. O meu compromisso é com o reino, com a sua alma. Eu tenho preocupação com a sua alma. Se eu não tivesse, eu não estaria pregando as mensagens que Deus tem me dado. Eu estaria pregando minhas mensagens, eu estaria enganando você, eu estaria, irmãos, querendo benefício próprio, vou encher a igreja e começaria a usar do poder da coesão, do convencimento, para enganar as pessoas. É muito mais fácil ter as pessoas do nosso lado com a mentira, do que você confrontar a mentira das pessoas e ser hostilizado por elas. Então eu resolvi, irmãos, custe o que custar, viver isso, mesmo que pagando com a própria vida. Não tem coisa melhor do que a tua consciência dizer a você que você está fazendo a vontade de Deus, e o Espírito Santo dizer a você que você está fazendo a vontade de Deus. Porque ninguém engana a consciência. Quando você faz uma coisa errada, você vai dormir, você fica naquele... Uma pessoa normal, ela tem isso. Tem pessoas que não têm, tá, irmãos? Mas uma pessoa... Abra sua Bíblia comigo em primeira epístola de João, lá no finalzinho do Novo Testamento, nas cartas universais, ou epístolas, né? A primeira epístola de João, capítulo de número 2, verso 6. Diz assim: aquele que diz, ou aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Em outra tradução diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Eu vou repetir mais uma vez. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. E a aplicação nessa noite, irmãos, é andar, dever. Jesus te chamou para andar. Jesus te chamou para cumprir um propósito. Eu quero deixar aqui uma observação: você não está aqui por acaso, irmão. Por mais que você às vezes se ache incapaz, por mais que você ache que ninguém te vê, por mais que você se ache desvalorizado, por mais que você se ache às vezes fraco, por mais que você se ache às vezes inferior, que acontece às vezes isso em nós, um sentimento de inferioridade, acontece o pior, tem momentos que a gente se sente um lixo, acontece isso, ainda mais quando você é frustrado por alguma coisa, uma perda, por exemplo, quando você perde algo, aí você se desvaloriza, você se sente o pior, você acha que na vida não tem graça, você acha que a vida não tem sentido, sabe? Parece que todo mundo está contra você. Então eu quero afirmar nessa noite, através do Espírito de Deus, que Deus te fez, te criou, te gerou com um propósito. Você não é fruto de um acaso, de um acidente. Por mais que tudo tenha convergido para que desse errado na sua vida, por mais que a sua caminhada inteira você acha que tudo foi errado, deu tudo errado,
Deus tem um propósito. Não adianta a gente pensar, irmãos, que Deus perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Ele está no controle absoluto de tudo. Deus, Ele vê tudo. Deus sabe de tudo. Deus conhece os nossos pensamentos antes de nós pensarmos. Então quero que você entenda, você tem um propósito. Às vezes até parece uma mensagem de autoajuda, quando já ouvimos tantas mensagens. Não, eu não estou aqui para pregar uma mensagem de autoajuda, mas uma mensagem eterna. Porque a Bíblia Sagrada não é um livro de autoajuda, é um livro eterno. Ainda que esse livro nos ajude, nos auxilie, nos alimente, nos transforme, mas não é um livro qualquer sagrado. Todos os dias, quando você lê esse livro, você sente algo diferente. Então você tem um propósito. Se você está aqui hoje, alguns aqui já passaram por vários momentos difíceis. Eu acredito que alguns aqui tiveram perdas, frustrações. Alguns aqui, mas nós sabemos dos testemunhos de alguns que já passaram por leito de enfermidade, onde o médico falou que não tem jeito, e você está aqui. Por que você está aqui? Você já se perguntou? Você se perguntou por que você está aqui? Porque Ele tem um propósito. Às vezes o teu sofrimento, ele vem, Deus permite, para que esse sofrimento sirva de motivação para outros não desistirem e usar o teu sofrimento como combustível, para que não desista assim: se a fulano Beltrano passou, eu também vou passar. O maior exemplo é o sofrimento de Cristo, quando Cristo passa por todo o martírio. E aí nós voltamos lá, né, irmãos, a mensagem da cruz, quando Jesus está caminhando para o Gólgota, quando Jesus está caminhando para o lugar da crucificação, todo esse percurso da prisão, todo esse percurso do açoite, o sofrimento, a coroa de espinhos, as chibatadas que ele levou, tudo isso tem um significado para nós. Se Jesus, irmão, não desistiu, se Jesus foi crucificado, ele sendo filho, obediente, passou por tudo aquilo, por que que eu e você não iremos passar por lutas? As lutas vêm, todos os dias temos um desafio. Sabe aquele dia que você acorda pensando em desistir de tudo? Sabe aquele dia que você acorda e pensa assim: hoje o mundo não está ao meu favor? Agora imagine o que Jesus passou, irmãos. As pisadas de Jesus, o sangue correndo no rosto, na face de Jesus, quando eles colocam a coroa de espinhos cravando no crânio dele. Você não vai ver Jesus abrindo a boca para reclamar. Você vai ver Jesus abrindo a boca porque ele está sofrendo, ele agonizou. Você vai ver Jesus abrindo a boca porque ele estava sentindo dor. Mas você não vai ouvir e ver Jesus abrindo a boca para murmurar. Jesus vai dizer assim um momento: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E ele continua caminhando até o Gólgota, o lugar da caveira, da crucificação, se arrastando, todo machucado, com sede, com fome. Quem aqui já assistiu aquele filme Paixão de Cristo? Acho que a maioria de nós já assistimos. Que a gente chora sem querer. É impossível não ver aquele filme e não sentir nada. É impossível. Porque de fato aquele filme tem uma proximidade muito grande com o que está escrito na palavra. Mas ainda assim Jesus continuou caminhando. Continuou caminhando. E ele nos deixou o exemplo
E é esse exemplo que eu e você precisamos seguir. Muitos querem seguir Jesus ou servir Jesus por coisas, por benefícios, por fama, por glória, reconhecimento. Estamos vivendo uma geração de cristãos que não entenderam o que é cruz, que não entenderam o que é renúncia, santidade, que não entenderam o que é moralidade, que não entenderam o que é, irmãos, responsabilidade e testemunho. E hoje o Senhor me traz uma palavra a direcionar a igreja sobre andando nas pisadas de Jesus. Primeira coisa que devemos fazer para andar nas pisadas de Jesus: tem que ter entrega. Romanos capítulo de número 12, verso 1 e 2 diz assim. Não precisa abrir a Bíblia, tá, irmão? Só eu vou ler para você ouvir, fica melhor. Portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tornando-se mais como Cristo é o resultado da nossa entrega. Ou seja, quanto mais nós nos entregamos a Cristo, mais parecido com Ele nos tornamos. E o que eu aprendi, meus amados, é que quanto mais eu busco a presença, mais leve o fardo fica. Vou repetir para você. Quanto mais eu busco a presença, quanto mais relacionamento eu tenho com Jesus, mais o fardo fica leve. Isso é real. Porque até então eu tinha vergonha de pregar, tinha medo de pregar, tinha medo de falar para alguém de Jesus. Com o Senhor, hoje é algo que eu tenho prazer de fazer. Para mim, falar de Jesus é a minha alegria. Ler a palavra é alegria, orar é alegria, vir ao culto é alegria, ver essa multidão de irmãos. Para mim não tem coisa melhor do que vir à casa de Deus e saudar o meu irmão com a paz do Senhor, dar um abraço nele, dizer, irmão, para o irmão que ele é bênção. Isso é maravilhoso, não é peso, não é jugo. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter entrega. Não tem como nós andarmos nas pisadas se não houver entrega, renúncia. Eu falei pela manhã aos irmãos que estavam na escola bíblica sobre o molde, o modelo, sobre a forma. Nós não podemos estar na forma do mundo, nós temos que estar na forma do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos moldar do jeito que Deus quer, não do jeito que eu quero, porque eu posso errar na forma, eu posso fazer errado, eu posso mentir, eu posso enganar, mas o Espírito Santo não. Ele vai trabalhar o seu interior, regenerar você, o seu caráter, transformar você e te tornar um homem e uma mulher totalmente diferente. A forma do mundo contraria a vontade do Espírito. Por isso que Paulo vai dizer: não vos amoldeis. Nunca se viu, irmãos, tantos cristãos fora do padrão do Espírito. Não tem como falar uma coisa e viver outra. Não tem como o discurso do pastor ser um aqui na igreja e na casa dele ser outro. Não tem como o discurso do cristão ser impactante para quem está ali, mas no dia a dia dele não impactar ninguém. Não tem como. A entrega envolve
A entrega envolve sacrifício. Quando Jesus se entrega, porque não foi eles que resolveram prender Jesus, foi o próprio Jesus que se entrega. No momento certo, Jesus se entrega, e Ele não se entregou pela metade, Ele não entregou sua mão, só o pé, ou só a cabeça, Ele se entregou por completo. Eu quero que fique registrado no seu coração hoje, nessa noite, não tem como andar segundo as pisadas atrás de Jesus se não houver entrega. Se o mundo está te moldando e você gosta, então você não se entregou ainda. O meu maior medo, irmãos, eu não tenho vergonha de dizer isso para ninguém, eu não tenho vergonha, mas o meu maior medo de ser apelo, chamar na frente. A gente tem essa vergonha, esse medo de ir na igreja por isso, né? Ah, vai me expor, vai. Eu tinha medo, irmãos. Mas o meu maior medo, outro medo que eu tinha, não era esse, era outro. Era ter que largar tudo que eu gostava para ser crente. Eu tinha medo disso. Eu gostava de muita coisa. Então eu tinha medo. Não quero. Se for para ser crente, largar isso, não. Ao mesmo tempo que eu senti o vazio, a necessidade de Cristo, eu tinha medo. Porque a entrega é coisa séria. É a mesma coisa de uma moça que é pura. Uma moça pura, que o pai e a mãe zelou, cuidou, protegeu, ela é pura. A pureza é uma coisa linda. E a própria igreja, ela tem essa relação com Cristo de noiva virgem pura. Porque se a noiva não for pura, Jesus não pode casar com ela. E aí o casamento representa entrega. Naquele dia a noiva vai se entregar. Difícil, né, irmãos? O cristão tem que ter entrega. A entrega é uma coisa séria para os dias de hoje. Se você quiser andar nas pisadas de Jesus, tem que entregar. Entregar tudo. Tem pessoas, irmão, me faz saber o Espírito Santo nessa noite. Tem pessoas que estão vivendo um relacionamento. Escute isso, porque vem do céu. Tem pessoas que estão vivendo um relacionamento casado, mas nunca entregou o sentimento de verdade para o outro. Ainda tem alguma coisa interferindo. Tem algo do passado interferindo na entrega. E eu vou dizer para você uma coisa: só vai frutificar o relacionamento quando houver entrega dos dois lados. Tem coisas do passado que atrapalham o presente. O Espírito de Deus, ele faz isso. Ele fala porque ele sabe quem está aqui. Segundo, precisamos ter pureza. Lá em 1 carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 1 Pedro 1, 15, 16, diz assim, ó: assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo que for fazer, ou em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. João vai afirmar em 1 João capítulo 3, versículo 3: todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, é preciso ter pureza. Mateus capítulo 5, versículo 8 vai dizer: felizes, bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Não tem coisa pior do que sentimento de, por exemplo, mágoa, ódio, ressentimentos, crises emocionais mal resolvidas. Quando falamos de pureza, no estrito da palavra, na parte
central da palavra, nós estamos falando de Cristo. A Bíblia diz, irmão, que ele não tinha pecado algum. Ele veio como uma ovelha muda, puro, santo. Dos lábios de Jesus não saiu nenhuma palavra impura. Ainda assim, Jesus foi chamado de tudo quanto é nome que você imaginar. Eu queria que você avaliasse a sua vida hoje. Você é puro? Você é pura? Existe pureza no seu coração? Você fica triste, por exemplo, quando você vê injustiça? Quando você vê alguém sendo injustiçado? Você fica feliz quando você vê alguém prosperando? Quando você vê algum irmão prosperando, crescendo na fé, na graça, você fica feliz? Você fica feliz quando vê o seu filho servindo a Deus? E você fica triste quando você vê o seu filho não quer mais ir para a igreja? A pureza, irmãos, faz com que eu e você olhamos ou enxerguemos as coisas como Cristo enxerga. Cristo não enxerga como nós enxergamos, mesmo sendo miseráveis pecadores. A Bíblia diz que Ele nos amou. Que é isso, igreja? Pureza, amor divino. Nós não. Se alguém nos ferir, nós já queremos ferir também. Se alguém fala alguma coisa que nos contraria, nós já censuramos a pessoa, nós bloqueamos a pessoa, nós nos afastamos das pessoas. O sentimento de pureza levou Jesus, naquele momento de agonia, de crise, de toda a esfera de demônios ali acusando, levou Jesus a olhar para aquela multidão que balançava a cabeça, zombando dele, rindo dele, ali de forma sarcástica, de forma vergonhosa. Jesus olhou para aquela multidão e falou assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Uma pessoa pura, ela perdoa, ela ajuda. Posso até usar aqui a natureza como exemplo. Um cachorro, irmão. Quem gosta de pet aí? Pet é bom, mas dá muito trabalho, principalmente se for um lugar onde não tem espaço. Mas já viu a pureza de um animal? Já viu a pureza de um cachorro, de uma criança? Está sujo, fedendo, e o cachorro não sai de perto. Eu vinha de uma cena esses dias. O cara cometeu um delito e estava sendo preso, e o cachorro protegia o dono. Olha a pureza, a inocência daquele animal, irmão. Ele não tem viés, ele não tem partido, ele não tem mais, ele tem pureza, é a natureza dele. Jesus nos chama para ser puro como ele é santo, puro como ele é. Por isso que ser um cristão, irmão, fiel, andar nas pisadas, tem que ser puro. Estamos vivendo um momento de ódio. Nós como cristãos, já falei isso, não podemos nos levar por isso. A nossa pátria não é aqui. Cadê a pureza do seu coração? A gente se fere tão fácil, guarda rancor. Tem pessoas que dizem assim: eu nunca vou perdoar. Se você não perdoar, não tem como Deus te perdoar. Primeiro que não entra no céu. A Bíblia diz: bem-aventurados limpos de coração. Para andar nas pisadas de Jesus tem que estar com a alma limpa, o coração limpo. E você fazer o bem para quem te faz o mal, irmão, isso é muito difícil. Por isso que andar nas pisadas de Jesus requer entrega, requer pureza. E o terceiro ponto: tem que ter amor. 1 João capítulo 4, versículo 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Que
amor é esse que o apóstolo João está falando? Não é barganha. Eu amo quem me ama, eu ajudo quem me ajuda, eu trato bem quem me trata bem. Esse amor, ele não trata com indiferença, com injustiça. Quando Paulo vai escrever a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele experimentou esse amor, e ele vai dizer assim, ó: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor não trata com injustiça. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que o amor está escasso nas pessoas. Sabia disso? A gente pensa que amar é só fazer uma caridade. E geralmente nós queremos amar só quem fala a mesma linguagem nossa. E quem não fala a sua linguagem? Se Jesus fosse olhar para o ser humano na sua essência pecaminosa, ele amaria alguém, irmão? Ele mandaria fulminar, descer fogo do céu e acabar com todo mundo. Quem merece aqui? Ninguém. Ninguém merece. Mas a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus. Viver esse amor é constranger o ódio. Viver esse amor é constranger a injustiça. Viver esse amor é constranger, irmãos, todo tipo de mácula, de ódio desse mundo. Você quando você ama de verdade, mesmo você sendo ferido, você continua amando. O único amor mais próximo, representativamente falando, ou de uma forma representativa, que tem uma proximidade no sentido de doação, de zelo, de cuidado, de entrega, é o amor de mãe. De mãe, a mãe que gera um filho, que entende o que é ser mãe, aí de repente tem um filho e amamenta. Eu imagino só assim como deva ser. Como que é, irmão, isso? A gente é filho, mas a mãe ama. É uma coisa maravilhosa. O cuidado, o zelo, preocupação. Mães, eu já ouvi relatos de mães que deixou de comer, ficou sem comer para alimentar o filho, e o filho nem sabia. E ela, imagine uma mãe com fome, chorando, mas vendo o filho de barriguinha cheia. Se fosse olhar pela dor que ela teve de ter aquele filho, a primeira coisa que ela fazia: não quero isso não, Deus me livre de ter isso aqui. Sofrimento que é ter filho. E quando adoece, mas a mãe ama. Deus fez isso. Deus deu essa graça para as mulheres. É tanto que Jesus nasce de uma mulher, mesmo através do Espírito Santo, mas Maria teve Jesus. É mãe, Maria é mãe, mas Jesus é Deus. Então o único amor que a gente ainda possa assim, na terra, na esfera terrena, é de mãe. O filho apronta, o filho faz errado, o filho cai, o filho erra, e a mãe ama. Ela não ama os erros, ela não ama as coisas, ela ama o filho. Ela não ama a injustiça do filho, ela ama o filho. O filho está na droga, está preso, está destruído, ela ama o filho. Ela não abandona, ela ama, ela não compactua. O amor não é injusto. O amor não trata com injustiça, leviandade. Não tem como, a mãe não concorda com o erro, mas o filho ela ama. E se for preciso, morre por ele. Eu fico pensando, pastor Leonido, que amor é esse, né? Que amor é esse? Será que nós nos amamos, irmão? Vamos fazer um teste aqui hoje, se a gente se ama de verdade mesmo? E dá para testar, pastor, amor? Dá. Você é provado todos os dias para ver se você ama.
Sabia que você é provado no seu dia a dia? Para ver se realmente você ama. Seguir as pisadas de Jesus é viver o amor dele. O único discípulo que teve na Bíblia Sagrada registrado como discípulo do amor foi João. Por quê, pastor Antônio? Os outros não amavam Jesus, amaram Jesus, morreram por Jesus, sofreram por Jesus, mas aquele discípulo, João, ele passava mais tempo com Jesus. Quanto mais tempo você passa com a pessoa, mais parecido com ela você fica. Quer que eu dê um exemplo para você? Vou dar um exemplo social. TikTok. Assistindo vídeo, TikTok. Eles estão dançando automaticamente. E nem percebe. Aí daqui a pouco está igual aquele. Lembra do pastor que deu o exemplo aqui para o presbítero Ivan? Que andava com o pastor. E de repente alguém fala assim: rapaz, mas tu anda com o pastor fulano? Ando. Pastor fulano é bênção, eu ando com ele. E ele pensando assim que ia ser um elogio, né? Uma coisa boa. Falou: rapaz, tu anda tanto com ele, que até mancando igual ele tu está. Diz que o pastor estava até puxando da perna igual o pastor. De tanto que ele andava com o pastor. Significa isso. Quanto tempo você passa, você está próximo de alguém, irmão, você é influenciado. Quando Jesus está com os discípulos, ele passa 3 anos e 6 meses com ele, e aí depois vem a missão. João vai passar mais tempo com Jesus, e João é chamado de discípulo do amor, porque até a linguagem de João é parecida com a de Jesus. João vai falar assim: filhinhos, filhinhos. Com quem que você se parece? O filho, geralmente, quando nasce o filho, fala assim: nossa, é a cara do pai, a cara da mãe. Mas às vezes a natureza não é. Às vezes a mulher é rixosa, brava, o filho é uma seda. Às vezes o marido é terrível, o filho é uma flor, uma beleza, né? Com a pessoa. Você pode ver que o filho quer vestir igual o pai. Já viu a criancinha, ela pega o sapatinho da mãe, as meninas, já viu? Já viu as mulheres se maquiam, as mães aí que fazem maquiagem? Daqui a pouco a filha está com um batonzinho lá passando na boca, pintando a unha. Pega o sapatinho, né? Nem cabe, mas tá. Quer calçar o sapatinho da mãe. O que significa isso, pastor Antônio? Nós temos que ser referência, irmãos. O mundo está de olho em nós. O mundo olha, o mundo quer ver, quer saber se de fato nós somos cristãos que andamos nas pisadas de Jesus. Nunca se viu tanto cristão disseminando ódio nos últimos dias. Ódio. Não é de um cristão fazer isso. O cristão não dissemina ódio. Se Jesus disseminasse o ódio, ele mandaria matar aquela mulher que foi pega em adultério. Todo mundo estava com ódio, pedras na mão. Mata ela, apedreja. Jesus vai perguntar e pergunta para mim e para você: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Tem que ter amor, irmãos. Depois, sofrimento. Se você quiser andar nas pisadas de Jesus, tem que sofrer, não tem jeito não. Por quê, pastor Antônio? Porque você vai sofrer injustiça, e você não pode revidar o mal com o mal. E o texto, vou ler para você. Foi para isso que vocês foram chamados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 e 22. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado em sua boca. Olha o que Pedro está dizendo, irmão. Para isso que vocês foram chamados como cristãos. Pois se Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo, para que vocês sigam os seus passos.
A história, eu acredito na história, tá, irmãos? Também. A história também tem as suas contribuições, o estudo, por exemplo. Pedro, quando foi ser morto, o Pedro que era truculento, temperamento forte, Pedro diz a história, e eu creio, porque a história traz para nós entendimento. Pedro não se achou digno de morrer como Jesus, crucificado. Ele morreu crucificado, mas de cabeça para baixo. E era aquele Pedro que era sanguinário, temperamento forte, bateu, levou, xingou, xinguei, maltratou, maltratei, não leva desaforo para casa. Eu sou nordestino, irmão, Piauí, nordestino tem essa fama, né? Eu não sei, da minha parte, meu pai, nunca vi meu pai ser uma pessoa agressiva, batendo na minha mãe. Ele bebia, ficava bobo quando bebia. Nunca vi, né, presbítero? Ele agredir a gente, ser rude, mal. Nunca vi. E sigo esse exemplo na minha casa, com os filhos que Deus me deu. Sigo esse exemplo. A gente corrige. De vez em quando tem que dar uma esfregada, né? Com amor. Que a gente ama. Pai corrige o filho porque ele ama. Mas Pedro, ele não quis. Para ele era indigno morrer como seu Senhor. Então eu não quero morrer de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo. Eu creio nessa história, estudando, já li vários pesquisadores, todos eles convergem para isso. Realmente Pedro morreu de uma forma violenta. Morreu por quê? Por que até hoje, irmãos, jovens têm vergonha de dizer que é cristão na escola? Por que você acha? Por que você acha que eu lancei o desafio esse mês e muitos de nós não temos levado a sério de andar com a Bíblia, né? Carregar a Bíblia. Por que você acha? Por que você acha que a Bíblia é tão odiada no mundo? Por que você acha que ser cristão ainda é ser apontado e criticado? Muitos jovens têm vergonha de dizer que é cristão, se posicionar. Porque a visão, irmão, é certa, e é séria e é verdadeira. Ser cristão é sinônimo de ser rechaçado, excluído, retrógrado, quadrado, ignorante. Quando você vê uma moça se vestindo decentemente, pura, obediente à mãe, o pai, bom aluno na escola, que respeita as autoridades, respeita os professores mais velhos, a linguagem saudável. Quando você vê uma jovem assim, geralmente no meio onde ela convive, aí a palavra que na minha época não tinha, o bullying, né? Sofre bullying, é hostilizado. Estamos vivendo um mundo que você acha que não, mas é um mundo de horror, irmão, de maldade. Jesus pregou alguma maldade? O que Jesus fez por nós? Ele sofreu injustamente, foi chamado de Beelzebul, foi chamado de fariseu, foi chamado de nomes pejorativos, nomes ruins. Eu que o diga. Eu sofri demais, irmão, chamado pastoral, porque eu não queria ser pastor. Eu não sabia que tinha nascido para ser pastor. Meus pais nunca foram cristãos, evangélicos. Nós não nascemos num berço cristão, era aquele cristão de uma missa, né? E de repente você tem um chamado para ser líder, pastor. E qual que é a visão que as pessoas têm de pastor? Ladrão, desonesto. Já falei para vocês aqui um dia, Samuel já sofreu retaliação na escola, porque o pai dele é pastor, Samuel. Já não estava convertido, né, Samuel? Aí ficou revoltado. Falei, meu filho, não faça isso. Além do fato, ainda vai prejudicar mais ainda, porque aí vamos ter que ir para a delegacia, vai ser preso, eu e tu. Porque ser pastor é essa visão, é desonesto, está roubando.
O que um pastor passa, irmão? Você já acompanhou os passos de um líder, de um sério, vamos de pessoas sérias. Ele está em velório, ele está em UTI, ele está em hospital, ele está em cadeia, ele está em funeral. Irmãos, quer dizer, existe a verdade, ela existe, mas as pessoas não querem aceitar. E aí eu tive muita dificuldade, pastor Jerônimo, no começo, viver da obra, sempre trabalhei, irmão, desde criança, engraxei sapato, vendi din-din, vigiei carro, apanhei, irmão, vigiando carro, apanhei porque naquela época era assim, era hostil, vendi din-din, engraxei sapato, trabalhei de frentista, trabalhei de office boy, trabalhei tudo sem imaginar, e de repente, ser pastor. Aí vem as críticas, acusação, apontamento, é tanta coisa, irmão. Meu Deus. Aí você pensa, será que é isso mesmo? Aí vem o amor, irmão. Meu Deus, mas eu gosto de pessoas. Eu gosto de pessoas, irmão. Eu sempre gostei de pessoas desde criança. Sempre gostei de conversar, de ajudar, de ser prestativo. Sempre eu fui uma criança prestativa. Então eu não sabia, mas o chamado já veio do próprio Deus. Mas não é fácil não, tem que amar. A gente tem que amar. A gente é traído, tem que amar. A gente tem que amar. Eu estou falando de quê? Sofrimento, viu? Então não tem jeito não. Se você quiser servir Jesus, tem que estar preparado. O meu pastor na época, ele falou assim: olha, Antônio, prepara para ser traído. Eu até ri assim, achei, eu gosto de todo mundo, amo todo mundo, não falo mal de ninguém, sou uma pessoa do bem. Sempre fui do bem, irmão. Mesmo sendo do mundo, era do bem. Nunca gostei de maldade. Mas agora tu é crente, conhece Deus e vai ser traído, irmão. É o que mais tem, irmão. E os ingratos? Tu serve 99, se tu errar um, tu não presta. Tem que amar. Não vou sair falando, Beltrano, Cicrano me traiu, fiz isso por você. Não, eu faço por amor, irmão. Ajudo por amor, sirvo por amor, sofro por amor. E tem isso? Tem. Jesus sofreu por amor. Não é esse sofrimento de amor que as pessoas se matam, né? Vai lá e mata o outro. Feminicídio. O cara diz que ama a mulher, vai lá e mata, maltrata a mulher. Isso não é amor, irmão. O homem que ama a esposa, ele honra, corteja. Existem homens de Deus, irmão. Homens que tratam a mulher como mulher, sabe? Com dignidade. Né, Danilo? Danilinho aí, né? Exemplo aí, quase 50 anos de casado. Uns 30 anos de casado quase aí. E às vezes a gente vê, irmão, relacionamento, a gente vê. 21 já? Tem. Estamos ficando senhor, hein? Mas às vezes a gente vê uns casamentos assim tão saudáveis, irmão. Sabe? O cuidado, o zelo, o servir. Eu gosto de servir. Está dentro de mim isso. Eu não preciso ser servido para servir. Eu nasci para servir. E agora, para andar nas pisadas, andar nas pisadas de Jesus, tem que ser humilde. João 13, 14 e 15 diz assim, pois bem, se eu sendo mestre e senhor vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Se eu lhe dei exemplo, é para que vocês façam como eu vos fiz. Humildade. Jesus vai lavar os pés dos discípulos. E a ideia do Antigo Testamento de lavar pés, aí o pastor Cássio até deu mais uma acrescentada no que eu ministrei. Ele falou assim, olha, o lava-pés, o escravo que lavava os pés dos viajantes, era aquele escravo pior, aquele que, tipo assim, o pior dos piores. O mais, vamos dizer em outros termos de hoje, aquele que era indigno.
o mais problemático dos servos, dos escravos. É tipo aquele que é problemático, que vai ser usado para... É uma humilhação lavar pés, irmão. Porque os viajantes vinham, pessoas importantes vinham, e os pés, lavar pés representa o quê? Um ato de se curvar. Você não vai lavar um pé de uma pessoa estando de pé, você tem que se curvar. E é um ato de humildade, Jesus fez isso. A gente pensa que ser humilde é morar numa casa velha. Não é isso, irmão. Humilde, a humildade é um ato, é nobreza. A pessoa é milionária, bilionária, mas ela trata todos bem, com dignidade, com respeito, não quer ser melhor do que ninguém, não humilha ninguém, se coloca no lugar do outro, né? A humildade não é sinônimo de pobreza, de mazela. A humildade é sinônimo de nobreza, de pureza. Jesus fez isso. Ele se curvou, lavou os pés, e Pedro vai retrucar, depois ele vai entender, e Jesus vai dizer assim, ó, assim como eu vos fiz, façais vós também. Eu vou pegar aqui hoje, irmão, algumas bacias de água, e cada uma que vai lavar um pé um do outro. Se você ama seu irmão, você não vai lavar só o pé não, você vai lavar a cabeça, lavar as mãos. Eu tenho certeza, eu falei isso brincando hoje, tem irmão que fica assim, misericórdia, tem que lavar. Uma vez no culto de casais, pastor Gil, teve uma dinâmica dessa, uma dinâmica de lavar pés dos maridos e das esposas. Rapaz, deu um problemão. Depois eu tive que me assim, não foi eu que fiz, né? Mas, sabe quando a gente não está preparado, irmão, para algumas coisas, e de repente você vai ter que lavar pé. Aí o marido, o pé todo cheio de calo, né? Tem uns maridos que a meia tá andando sozinha quase. Mas se o teu marido cair doente numa cama e você tiver que trocar a fralda dele todo dia, ou tua esposa, e aí? A mãe faz isso com o filho, né? Feliz. Meu irmão Edson, né? Ele falando para mim assim, ministro, o pai acha que é pai, mas só é pai quando realmente o filho nasce, aí ele é pai. Aí ele falando para mim assim, rapaz, eu pego a minha filha, troco, dou banhozinho, passo creminho, tal, mas é uma coisa tão maravilhosa. Eu pensando assim comigo, falei, olha aí, isso é ser pai, né? Isso é amar, zelar. E quando Jesus fala sobre o exemplo lavar pés, irmão, não é que isso tem que ser doutrina na igreja, lavar pés. Jesus está falando de servir uns aos outros, cuidar uns dos outros. Aí ele vai dizer, assim como eu vos fiz, façai-vos vós também. Vamos fazer, irmão, algo diferente esse ano ainda. Cuide do seu irmão, cuide dele. Adote um irmão, uma irmã, um jovem. Tem tantas crianças que querem ser adotadas, sabia? A fila de adoção é muito grande, mas crianças grandes. A gente quer pequenininho, né? Porque pequenininho você vai ali, vai pegar grandinho, né? Já o pescocinho está duro, não quer obedecer. Mas o tanto de criança que tem, irmão, precisando de um pai, de uma mãe, alguém que cuide. O pai é o que cuida, que ama, que zela. E Jesus está nos dando o exemplo de cuidar uns dos outros. A palavra aqui, irmãos, é humildade. Eu nunca gostei, irmãos, na minha trajetória pastoral, de ser bajulado, de ser, sabe, tratado, o pastor é o mais importante da igreja. Não, pelo contrário, nós somos os servos aqui. A visão nossa é essa, pastores, obreiros, servos. Nós estamos aqui para servir vocês. Eu nunca tive dificuldade, irmão, de servir a quem quer que seja. Às vezes o irmão pensa diferente de você, não tem problema, você vai servir. O seu chamado é servir, ser humilde. E o lava-pés pega muito de nós, meu irmão. Lava-pés. O lava-pés é coisa séria, viu? Tem que se abaixar. Lá no monte uma vez, eu estava lá 7 dias, aí tinha um irmão lá, né? Que saiu do mundo do crime, um irmão que viveu no mundo do crime. E esse dia estava
os pés tudo suados, sujos, irmão. Tem que estar no monte de poeira. Aí o Espírito de Deus me direcionou a uma ministração lá. Peguei uma água, tinha uma água lá, peguei uma garrafa d'água e fui dar um exemplo para ele, irmão. Vem cá, senta aqui. Rapaz, esse homem ficou no constante mesmo. Eu falei, vou lavar teus pés, irmão. Lavei os pés ali dele, certinho. Rapaz, ele ficou impressionado, ficou impactado. Por quê? Porque a ideia, irmão, que a gente tem de um líder, do pastor é: não, ele não pode fazer nada. Olha o que Jesus fez, irmão. Jesus quer isso de nós. Aqui ninguém é melhor, classe social. Ah, o irmão tem um carrão lá fora. O irmãozinho veio a pé, mora lá na Vila Green. Mora lá na Morro da Cruz. Eu estou falando de lugares mais, ainda que está em estrutura ruim, irmão. Não tem asfalto, ainda é um lugar. Isso não diminui, pelo contrário. O que nos une é Cristo, não é a classe social, o dinheiro, o carro, a roupa. O que nos une é Cristo, irmão. É nos amarmos, estarmos juntos, temos um propósito. Mas as igrejas hoje, infelizmente, pode glorificar o Senhor. Muitas igrejas hoje, irmão, eles rotulam classes, rotulam interesses por interesses. Jesus, ele vai ver, por exemplo, Lázaro, as irmãs chorando. Ele vai ver, por exemplo, aquela viúva. Em todas as circunstâncias que Jesus passou, Jesus, ele sempre olhou, irmão, com humildade, com olhar de amor para as pessoas, com pessoas sem pastores. E só tem 2 pontos para a gente poder encerrar nessa noite a mensagem. O penúltimo ponto, que é o 6º, nós precisamos, para andar nas pisadas de Jesus, nós não podemos ser orgulhosos e se vangloriar. Diz assim em Filipenses capítulo 2, versículos número 5: portanto, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes entregou a si mesmo. Jesus fez isso. O que é o sentimento de vanglória, irmão? De querer ser melhor, querer ser mais importante. A gente tem muito isso, de às vezes querer falar o que somos, o que temos, o que fazemos, né? Tem pessoas que é uma simplicidade, mano, tem pessoas que é simples, né? Não se vangloria, tem um título, tem um isso, tem aquilo. É mais ou menos algumas autoridades aí que tem, né? Que a gente já viu aí, que quando é parado uma blitz, por exemplo, aí a pessoa, aí tu já sabe com quem está falando. Eu sou fulano, beltano. Se vangloria, né? Uma vez eu vi um promotor humilhando um guarda municipal. Se ferrou. Hoje tudo viraliza, né? Cai nas redes, viraliza. Então a gente tem que ter cuidado, irmão, de se vangloriar, disputar entre nós, ver quem canta mais, quem prega mais, quem é o melhor. Tem isso, tem aquilo. Às vezes a gente precisa falar, irmãos, o nosso currículo, porque é necessário. Não que você querer ser melhor. Jesus, ele não fez isso. O sentimento de Jesus, irmão, é um sentimento de humildade. Jesus se colocava no lugar daquelas pessoas. Ele sendo Deus, se fez homem e habitou entre nós. Para ser mais como Jesus, é ser uma pessoa disposta a colocar os outros antes de nós, para buscar a sabedoria de Deus e se preocupar com a forma como interagimos com as pessoas com as quais nos deparamos na vida. Precisamos ser atencioso, paciente e bondoso. Hebreus capítulo 12, versículo 14: esforcem-se para viver em paz com todos
e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E o último ponto, para encerrar essa mensagem: devemos, para seguirmos as pisadas de Jesus, devemos cuidar uns dos outros, como nós gostamos ou gostaríamos de ser cuidados. Jesus perdoou Pedro, embora Pedro tenha traído. Cristo perdoa cada um de nós muitas vezes, apesar dos nossos pecados, apesar de entristecermos Ele profundamente. Ele sempre está pronto para perdoar. Precisamos seguir o caminho de Jesus e não o nosso próprio caminho. Essa palavra final aqui, o Senhor me falou ela à tarde, antes de vir para a igreja. De manhã eu ministrei o assunto, agora à tarde estava ali orando, lendo de novo. Aí o Senhor falou assim: olha, a gente precisa andar, irmãos, não segundo o nosso caminho, mas no caminho do Senhor. Sabe por quê? O erro é acharmos que nós, sozinhos, ou do nosso jeito, vai dar certo. Não vai. Enquanto você não for humilde e entender que por onde você está andando, está dando errado, você não voltar. De repente você fechou uma porta lá atrás, foi ingrato, foi infiel. De repente você foi injusto com alguém, fez uma coisa que deveria ter feito certo, você não fez, você tem que voltar. Volte lá. Peça perdão, reconcilie, faça certo. Aí você volta e continua a caminhada. Enquanto não fizer isso, irmão, fica andando em círculo. Jesus não nos chamou para ficar andando em círculo, mas Ele disse que Ele é o alvo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é, irmãos, a segurança. Nele nós iremos chegar bem. Com Ele iremos chegar bem, mesmo que feridos, machucados, às vezes, faltando uma perna, não tem problema. Eu nunca vi um cristão que anda nas pisadas de Jesus dar errado na vida. É a mesma coisa dos filhos obedecer aos pais. Eu nunca vi, irmão, um filho obediente, a vida dele dar errado. Eu nunca vi, não tem como. É bíblico. Eu nunca vi um cristão obediente, a vida dele dar errado. Não tem como. Não tem como você fazer o bem e colher mal. Não tem como plantar melancia e colher abóbora. Não tem jeito. Irmãos, a lei de Deus, ela é universal. Plantou, colheu. Obedeceu, é honrado. Fez para Deus, Deus honra. Eu me sinto, eu posso dizer isso com toda a humildade, simplicidade do mundo. Eu me sinto honrado por Deus. Eu tenho além do que eu preciso. Uma família saudável, Deus me tem abençoado, tem prosperado, mesmo nas pelejas. Isso é sinônimo, irmão, de colheita. Tem aqueles que estão colhendo de forma errada. Depois, irmão, tem jeito. Tem que colher de forma certa. Plantar de forma certa. Vai dar certo. Você não é fruto do acaso. Você não está aqui por acaso. Comece a fazer certo. Deseje, jovens, honra a mãe. Se a mãe falou, o pai falou, pronto, acabou. Honra. Dando um exemplo do Samuel aqui. Eu gosto de dar exemplo do Samuel, que ele é humilde, né? Ele não fica com raiva de mim. Samuel é humilde, ele não fica com raiva de mim. Ele nem lembra. Aí ele estava gripado, tá meio gripadinho, irmão, meio ruim, tosse. Esse dia teve sinusite. Aí tinha um sorvete lá hoje, queria tomar o sorvete. Falei, meu filho não vai tomar sorvete não. Vou. E depois queria esquentar no micro-ondas o sorvete para tomar o sorvete. Falei, mas vai adiantar tomar sorvete quente? Ficou meio embicado ali e tal. Aí depois, aí ele passou o bico, né? Eu falei, meu filho, lembra que você ficou doente? Você estava assim, sabe? Deu bem. Aí ele, não, eu entendi. Por que a gente é assim, irmão? Deus está falando aqui, é por aqui. E, não, Deus, eu vou por aqui. Aí depois cai lá, se arrebenta. Aí. Alguns não têm humildade de voltar, né, irmão? Eu tenho. Se eu errar, eu peço perdão, vou lá. Às vezes a gente fere as pessoas, né? A gente é muito irado, fere. Ah, não vou pedir perdão, não. Tem marido que é assim, né? Tem uns machão aí que... vai lá, pede perdão para a irmã, compra um buquezinho de flor,
Compra um presentinho. Honra ela, honra ele, irmã. Tem irmã aí que está dormindo virada pro marido, né, irmã? Ei, Deus está falando, né, irmã? Com raiva. Com raiva, tá? Deus está falando. Eu sei, não é Deus que sabe. Porque você não nasceu por acaso. Pede perdão. Quer vencer uma guerra? Não é na briga não, é dando presente. Só se vence uma guerra dentro de casa amando. Só se vence uma guerra, irmão, amando. Não se vence guerra, estou falando no sentido espiritual da coisa, social. Não se vence guerra batendo, maltratando, mas amando, perdoando. O perdão não falha, o amor não falha. Acharam que tinham vencido Jesus, irmão Antônio. Olha, todo mundo achou, agora já era. Cadê? Desce dessa cruz aí, Jesus. Tu não era o fortão, tal. Ficaram zombando de Jesus, né, irmão? Desce daí. Salvou os outros, tentando sujar o coração de Jesus, irmão. Não é assim que as pessoas fazem, tá vendo? Tu se fere, ainda vem aquele e fala assim: eu falei, tá vendo, seu imundo, e começa ainda. E Jesus não. Pureza, perdão. Quem ganhou? O inferno? Não. A Bíblia diz, aleluia, glória. A Bíblia diz que foi dado o nome sobre todos os nomes. Ele é o nome acima de todos os nomes. A Bíblia diz que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro e não abriu a boca. Mas Jesus foi honrado por quê? Porque ele foi humilde, servo até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos os joelhos dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é vitorioso, é vencedor. Quem está em Jesus é mais do que vencedor. Quem está em Jesus é vitorioso. É por isso, irmãos, deixa eu lhe dizer. E aí, para finalizar, a primeira palavra foi entrega. É por isso que uma pessoa que se entrega para Jesus de verdade, a morte para ele é apenas uma porta. Qual o maior temor do ser humano? Não é a morte? O medo nosso não é morrer? Todo mundo tem medo. Se você disser que não tem medo, é mentira, porque todo mundo tem medo. Uma hora ou outra você tem medo. É mecanismo de defesa. O medo é mecanismo de defesa. Todos nós temos. Chega no penhasco, assim, em cima de um prédio, e vai lá para você, olha para baixo para você ver. Você tem medo. Uma criança não tem medo, porque uma criança ainda não tem uma razão, entendimento. Um bebezinho, ele bota a mão na tomada, mas entendimento, razão. E quando você está entregue a Jesus, você tem certeza para onde você vai. Essa é a nossa alegria. Isso aqui vai passar. Esse sofrimento vai passar. Essa angústia vai passar. Essa peleja na sua casa vai passar. Chamar os jovens do irmão do louvor para nós. Vai passar. Vai passar. Eu não quero aqui, irmão, ser demagogo, mentiroso, ficar aqui falando. Vai passar. Continue andando nas pisadas de Jesus. Irmã, vai honra teu marido. O seu espelho tem que ser Jesus, irmã. O seu espelho tem que ser Jesus, homem de Deus, jovem. Vai passar. Vai passar. O sofrimento vai passar. A dor vai passar. Quem já sentiu dor de dente, levanta a mão. Você é doido, os povo aqui, ninguém cuidava dos dentes, não é igual eu. Não tinha dinheiro, né, irmão? Fala a verdade. Naquela época era difícil no dentista. A gente humilde, né? Meu pai vai abrir um boteco e vender balinha. Ele nunca tinha chupado balinha, era comer doce, era coisa.
Ficou tudo estragado os dentes. Dor de dente é ruim, né, irmão? E aquela noite que você está com aquela dor de dente, você dá vontade de pegar um martelo e bater, arrancar com um alicate, bater a cabeça na parede. Não fica assim? Quem nunca ficou assim? Eu já. Ou coisa ruim, você quer morrer, irmão. Você sente tanta dor que você fala assim, eu quero morrer, eu quero morrer. Esse dia minha esposa riu de mim, irmão, mas riu. Ela riu porque não foi com ela. Eu fiz uma cirurgia na boca. Aí cheguei em casa, a anestesia passou, irmão. Mas começou a doer, começou a bater um desespero, um suar. Aí assim, ao mesmo tempo, foi assim, brincando, mas era muita dor. Eu quero morrer. Rapaz, ela ria. Ela ficou rindo, falando para todo mundo que queria morrer de dor. Porque a dor faz isso. Você quer o quê? Cessar a dor. Você grita para a dor passar. Sabia que o grito é um mecanismo de defesa para que amenize o sofrimento? Primeira coisa, você queima no fogo. Ai! Né? Gritar, irmã Carla. Gritou muito, irmã Carla, quando foi ter filho? Mais ou menos. E a mulher? Grita por quê, irmão? Porque sente dor. Mas essa dor vai passar, irmã. Jesus tem uma promessa. Ele disse assim para nós: eu vou, mas eu vou voltar para buscar vocês. João 14, versículo 6. Eu vou. João 14, né, irmãos? Eu vou ler aqui João 14, porque às vezes a gente confunde os versículos, mas eu vou ler. João 14, 1, versículo 1, irmão. 6 Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida, né? Porque já está na cabeça, mas não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aí ele vai dizer assim, ó: se não for assim, irmão Nilton, eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei. Irmãos, olha a palavra receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Quem crê que Jesus ressuscitou aqui, irmão? A história revela isso. Não é o pastor Antônio que está dizendo. A história revela que o túmulo de Jesus está vazio. Está lá, outros profetas estão lá. Jesus não. Chega, eu sinto arrepio, irmão. Chega, eu sinto, oh glória. Ele ressuscitou, é promessa. Ele vai buscar a igreja dele, eu e você. Então se mantenha firme, não desista, continue caminhando. A ordem é caminhar. Continue caminhando. Não pare. Vão tentar te parar, não pare. Não retroceda, não olhe para trás, não volte, continue. Está chorando? Continue. Está sofrendo? Continue. Está difícil? Continue. A promessa é essa: Ele vai vir nos buscar, vai nos receber. Quando você chega em casa, que tua esposa te recebe na porta, você fica feliz? Hoje acabou isso, né, irmão? A esposa, o filho, o marido receber. O cachorro faz isso, né? Os cachorros hoje é uma coisa maravilhosa. O cachorro escuta o barulho do carro da esquina. Ele não quer saber se você está sujo, está cansado. Ele vai lá te lamber, pula em você. Agora imagine Jesus, irmão, recebendo a gente. Como é que vai ser, irmão? Já pensou nisso? Ele dizia assim: tu foi injustiçado na terra, aqui no céu vai ter galardão. Eita. Fique de pé, igreja. Aleluia. Tem uns louvores, né, irmãos? Tem uns louvores que não são triunfalistas. Tem uns louvores que são os louvores devocionais, que a pessoa cantou, né, assim, no momento de angústia, e aí
esse louvor, mas tem um louvorzinho que eu acho bonito. Tá chorando porque se você, eu acho, tem essência, porque às vezes a gente quer só chorar, né, irmão? Aí Deus vem e alegra nosso coração. Se você tem um Deus que cuidar de você, e aí vai, eu não sei mais não. Ele sabe de tudo, né? Aí, Simão sabe. E você está passando. Aí, E mandou te dizer, ele mandou a palavra. que ele está cuidando. Olha aí, Lembra de onde você veio e feche teus olhos. aonde que você chegou. Feche teus olhos. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou ler. Deus está falando. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Oh, e não chores, quem cuida de você não dorme. Ele está aqui. Levanta, Sinta o abraço do Espírito muita Santo. gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai mudar. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer. Oh, glória. Ele Vai. cuida de tudo. Dá lugar a Deus, dá lugar ao que você Espírito. tá passando. Seja renovado E hoje. mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Oh, não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, muita gente que te ama. Deus mandou te dizer Oh, glória. que vai acontecer. Vai acontecer em nome de Jesus. Deus mandou te Oh, falar que tudo vai passar. Oh, não chores, quem cuida de você não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer olha aí. que vai acontecer. Eu creio. Deus mandou te falar que tudo vai passar. É de Deus, irmão. É de Deus. Eu creio nessa palavra, nesse louvor. Tem momentos, irmão, tem momentos na nossa vida que a gente precisa ouvir essa palavra. Apenas alguém dizer para você assim: não pare. Não pare. Não volte atrás, continue. Andar atrás de crinas pisadas. Não pare. É profético. Esse culto hoje é algo espiritual. O Espírito Santo está aqui renovando pessoas. Ele está curando.
Ele está restaurando, Ele está visitando. Tem pessoas sentindo, irmão, a presença, um fogo queimando. Isso é o renovo do Espírito. Vamos louvar mais um louvor nessa noite. Aqueles que os irmãos prepararam, vamos louvar. Em nome de Jesus. Glória. Você tem liberdade para adorar o Senhor, viu, irmão? Tem liberdade para glorificar o Senhor. Se você sentir vontade de glorificar, glorifica, adore. Esse é o lugar para você adorar o Senhor. Não tenha vergonha de chorar. Se você está sentindo vontade de chorar, irmão, chora. Chora mesmo na presença. Chora na presença. A melhor coisa é chorar na presença. E outra, deixa eu lhe dizer uma coisa. Cada lágrima para Deus tem valor. Deus conhece cada lágrima nossa. Adore o Senhor. Adore, adore. Adore o Senhor. O Deus que faz o cego ver. Adore. Está passando por aqui. Está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir. Olha aí. Silencie o medo em mim. Silencie o medo em mim. Sim, eu creio em ti. Se eu creio. Se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Oh, glória. Você crê? Se eu creio em ti, Oh. se eu creio em ti, Oh, glória. Deus do sobrenatural. Receba o renovo do Espírito, a cura, a libertação. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, está dentro de mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Creio em ti. E sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Aquele que é e há de vir, com teu poder vai ressurgir. Dá lugar nessa Deus que mortos faz viver. Deus de milagre. Deus de milagre. Deus de milagre. Aleluia, Jesus. Aquele Segura um pouquinho. que é Eu estou sentindo, irmão, a presença do Senhor. Eu quero fazer um convite. Tem alguém nessa noite
subordinado à palavra, ao Espírito Santo, que quer vir aqui na frente fazer uma reconciliação, entregar a vida a Jesus. Sentiu a vontade, irmão, de vir aqui? Se Jesus falou, você vai sair do seu lugar e vir aqui na frente, e eu vou orar por você. Eu quero reconciliar. Se tem alguém nessa noite que quer reconciliar, entregar a vida a Jesus, você vai sair e vir aqui na frente, e nós vamos orar por você. E eu recebi até um óleo de unção novo aqui hoje, irmão. Um irmão me deu ali, eu fiquei feliz. Um óleo. Esse aqui é o tálamos. Um óleo aqui. Eu vou fazer unção com esse óleo. É um óleo, irmão, que tem um significado espiritual, viu? O óleo não cura, mas quando ele é consagrado ao Senhor, nós usamos ele para uma finalidade. O óleo. Tem alguém nessa noite, pastor, eu senti no meu coração um desejo, fogo queimou, o coração bateu forte. Jesus falou comigo. Eu só não sei. Então, se você sentiu, vem aqui que eu vou orar por você. Já iremos estar os finais encerrando, mas eu tenho que fazer esse chamado. Eu tenho que fazer esse chamado. Me desviei, fraquejei, e eu quero. Tem pessoas que têm medo. É natural o medo. Medo de vir aqui, medo de se expor. Eu sei que não é fácil vir aqui. Eu no seu lugar também teria, mas quando é Deus falando com a gente precisa ouvir a voz de Deus e obedecer. Será que é? Aí você fica, será que é eu? Quando Deus fala, Ele confirma no seu coração. E eu quero orar por você. Esse é o meu chamado, não tenho dúvida disso. Ainda que muitas das vezes a gente esteja como Jesus, sozinho ali, né? Todo mundo abandona. Mas quando a gente tem certeza do nosso chamado, a nossa dependência vem de Deus. Eu quero chamar você que hoje sentiu o coração queimou. Jesus falou. Vou fazer mais um convite. O último, prometo, não vou insistir. Em nome de Jesus. Sentiu, é você. Deus revelou, sentiu, queimou. Em nome de Jesus. As cadeias vão cair por terra. Venha na fé. E eu vou orar por você em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aquele que há de vir, é Jesus. Com teu poder vai ressurgir. Com teu poder vai ressurgir. Deus que mortos faz viver. O Deus Deus que faz. De milagres. Deus de milagres. Deus de milagres. Aquele que há de vir. Oh, rebalaçuia. O balastei. Glória. Lafres do Yokogadarás. Glória. Oh. E o Deus que mortos Obrigado, faz Jesus. viver. Obrigado, meu Deus Deus. de milagres, Deus de milagres. Aquele que há de vir. É
aquele que há de vir. Quem sabe louvar esse refrão? Com teu poder vai ressurgir o Deus que mortos faz viver, Deus de milagre, Deus de milagre. Glória a Deus. Quem pode aplaudir esse Deus de milagre? Bem forte. Aleluia. Amém. Amém. Pode sentar, irmão. Deus de milagre. Deus é Deus de milagre. Irmão, nós estamos chegando ao final. Eu quero agradecer com os irmãos que estão em casa, nos despedindo, pedindo ao Senhor que abençoe cada vez mais a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.